Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Aula de hoje, Undercar, parte de baixo do veículo, a série chamada Undercar, né? Ainda, claro, falando da suspensão em si. Vamos falar em nossa aula de número 18 do tema Pneus, parte 2. Portanto, algo que nós devemos ver no nosso dia a dia, um componente bem visual mesmo, ou seja, é sério que você tem o quê? Uma questão de analisar o pneu quando ele vem para a oficina. O carro já está lá na oficina. Às vezes, levantou ele no macaco, calçou no cavalete, elevou ele, né, pôs ele no elevador. Pessoal, já olha os pneus, verifica. Vá treinando esse conhecimento. Observe, poxa, esse pneu aqui está ressecado. Ó, esse pneu aqui, ó, está com a aplicação incorreta. Ó, esse pneu está gasto. Já atingiu a marca TWI. Está morto o pneu. Ou seja, existe ali várias possibilidades de você, no visual, sem perder tempo, sem grandes desmontagens, detectar uma falha que pode comprometer a segurança do dono do carro, a segurança do seu cliente. Então, cabe a nós, lá no nosso dia a dia, na reparação automotiva, né, sempre observar o pneu, sempre entender e poder orientar o dono do carro. Porque, de uma coisa eu tenho certeza, se o dono do carro não conhece quase nada de pneu, você que faz a manutenção tem que conhecer, tem que orientar, ok? Portanto, vale aí a dica de sempre olhar os pneus do veículo, sempre verificar. E claro, né, como sempre, não podemos nos esquecer do famoso step, né? Não tem como, né? Nem pode pensar em esquecer do pneu reserva, né? Olha, tenho certeza que muitos de vocês aí já de cabelo branco ou sem cabelos, né? Já usou muito step na vida. Tenho certeza disso, tá? Agora, atualmente, pessoal, podem ver, é muito raro a troca de pneu no dia a dia, porque a frota está o que? Cada vez mais nova. Cada vez mais nova. Se pegar a frota de capitais, não estou falando só de São Paulo, tá? Recentemente estive em Aracaju, dando aula em Aracaju. Frota novíssima, tá? Florianópolis, Santa Catarina, frota novíssima, tá? Então, cada vez menos se utiliza o step. Podem ver, tá? É uma tendência. Claro, com a frota mais nova, os pneus são mais novos, o step fica descansando por um tempo maior, com toda certeza. Ok? Aula passada, abordamos o tema pneu. Hoje, claro, repetiremos o tema pneu. Vamos lá. Introdução, para já entender qual que é o nosso tema da aula de hoje, né? Qual que é o tema da aula de hoje falando de pneus? Tá? Então, dentro dessa minissérie, né, dentro das aulas sobre Undercar, vamos falar só de pneus. Hoje, veremos tipos e modelos de pneus. Tá? Vamos abordar muito mais a questão de modelos, tipos, a aplicação dos pneus. Vamos lá, a nossa telinha que divide justamente, tá, as 4 aulas sobre o tema pneus. Descrição e códigos, já foi na aula passada. Hoje, tipos e modelos. Próxima aula, desgaste e vida útil. E última aula, manutenção e rodízio, né? Legal isso, né? Passar para vocês as dicas e detalhes de manutenção no pneu. Sim, porque o pneu também tem manutenção, né? E o rodízio. Como que deve ser feito o rodízio? Como deve ser
orientado o dono do carro a fazer o rodízio do veículo. Então é muito importante, tá? Então não se esqueçam que o nosso tema da aula de hoje é tipos e modelos de pneus. Por falar em tipos e modelos, tá? Vamos já arrancar em primeira, segunda, já para uma quinta marcha. Vamos! Novos ou não? Já que a aula é sobre tipos e modelos de pneus, né? Vamos já acelerar forte. Não podemos deixar de mencionar que além de pneus novos no nosso mercado, tá? Pneus zero, já utilizando ali material forte, que é a borracha, tá? Para poder realmente fazer um pneu, existe no nosso mercado, né, a venda de pneus recauchutados e pneus remoldados. Então temos o quê? Uma série de modelos em que é usada a carcaça do pneu velho, de um pneu usado. Então o pneu novo é tudo novo. As laterais do pneu, o cordonel que vai estar ligado diretamente, né, com a roda, o ombro do pneu, a banda de rodagem, a malha que determina se ele é um pneu radial ou um pneu convencional, diagonal, tudo isso é novo. Agora, um pneu recauchutado, tá? Você vai ter a banda de rodagem, ela vai ser cortada, decepada, tá? Mas ainda se usa a malha antiga, tá? E ali sim é colada, é derretida, uma banda de rodagem nova, tá? Agora, o pneu remoldado é literalmente trocada a banda de rodagem e também a malha. Mas em ambos os casos, pessoal, se aproveitam as laterais do pneu, os ombros do pneu, o cordonel de ligação com a roda, tá? Então você tem aí grandes possibilidades de ter problemas na aplicação, falta de segurança também. E em ambos os casos são aplicados, né, são aplicações não recomendadas pelos fabricantes dos veículos. Então tanto o recauchutado como o pneu remoldado, tá, não é uma recomendação do fabricante, ok? Mas há de se entender que o nosso mercado ele é muito diversificado e você tem aí várias opções de preço e qualidade no mercado, com toda certeza, tá? E pneu é um item caro, é um item muito caro. E acaba, claro, na hora da troca, você vai trocar 2 pneus, opa, vamos ter que trocar os 4 pneus, o preço vai lá em cima, tá? Então realmente acaba pesando e essas opções de mercado, tanto recauchutado quanto remoldado, auxilia o dono do carro na questão financeira. Então, auxilia na questão custo. Agora, benefício, né, a gente não fala sempre isso, é uma relação custo-benefício boa. Então, é uma relação custo boa. Benefício, nem tanto. Estamos tratando de um componente ligado diretamente com a segurança do veículo, o pneu, ok? E um pneu que estoura, a dirigibilidade vai ficar completamente comprometida, ok? Então, queria abordar um pouquinho esse tema de remoldado, recauchutado. Nem vou falar de pneu riscado, né? Também tem no mercado pneu riscado? Vocês nunca viram, passa em frente a uma borracharia, quando a borracharia está vazia. Não tem um carro lá trocando os pneus. Você vê que o borracheiro vai estar sentado num cantinho da borracharia e meio que passando vamos chamar isso de um cortador, né, um barbeador no pneu. Sério. Ele passa uma espécie de barbeador no pneu. Na verdade, ele vai abrir uns sulcos, ou seja, uns rasgos no pneu careca. Então, esse é o famoso pneu
riscado, é o riscadinho, né? Ou seja, ele vai através de uma ferramenta, como eu falei, parece um barbeador, né? Uma ferramenta que aquece e ela tem um dente que vai cortando a borracha. Ou seja, mesmo um pneu careca, ele volta a ter os sulcos, ou seja, a passagem para dreno da água ali no meio dele, feito ali artesanalmente, tá? Então, além de tudo isso, ainda temos, né, o pneu riscado, tá? Não dá, pessoal. Quando você tira a borracha do pneu que já está careca, já está comprometido, né, já alcançou a marca TWI, você já está pegando partes da sua estrutura. Estrutura de segurança. Estrutura de malha. Não pode riscar pneu. Se pudesse riscar pneu, o fabricante já faria ele com um sulco, né? Uma passagem maior, tá? Com toda certeza. Então, não pode ser riscado pneu. Mas a gente vê isso todos os dias nas borracharias, né? Não é verdade? Podem ter certeza que sim. Tá? Quais os tipos, então? Se a aula vai falar de tipos, né? Quais os tipos de pneu podemos abordar? Em relação aos tipos mais comuns na fabricação de pneus, são os de estrutura diagonal e estrutura radial. Pessoal, é facinho de você ver a diferença do pneu diagonal, que é o tradicional, de um pneu radial. É só olhar aí, ó, no nosso dia a dia da oficina, um pneu de Fusca, de Kombi, pneu mais antigo, Brasília, tá? É que Brasília saiu bastante com pneu radial, né? Mas também, um pneu diagonal é um pneu que tem a banda de rodagem bem estreita. É um pneu com ombros mais altos, tá? E limitado uma série de questões técnicas e de segurança. Ah, o pneu radial? Bom, hoje você só tem pneu radial, né? Claro, pneu mais moderno, um pneu que adere mais ao solo, né? Um pneu que tem um ombro mais baixo, pode ter um ombro super baixo, né? É um pneu que consegue ter maior flexibilidade, ou seja, é o pneu do mercado atual, pneu radial. Essa referência está relacionada à estrutura interna, onde as cintas com camadas de nylon, fibra ou aço estão posicionadas. Então, embaixo da borracha, pessoal, embaixo da banda de rodagem, tem ali a estrutura do pneu. Ou vocês acham que é só a borracha que segura, né, o contato do pneu com o solo? De jeito nenhum. Temos ali uma malha entrelaçada na posição diagonal ou na posição radial. E essa malha forma cintas. Vários fios, várias camadas, tá? Como se fosse uma bela de uma massa para ser comida aí no domingo, na hora do almoço do domingo familiar, né? Várias camadas de massa. Uma verdadeira lasanha. Deu fome agora, hein? Muito bem montadinho. E essas cintas com camadas podem ter nylon, fibra ou aço. O aço, né? Às vezes os três juntos. E a expressão do caramba, esse pneu está tão careca que chegou no aço. Né? E como a gente descobre isso no dia a dia da oficina? É brincadeira, né? Levanta o veículo, solta a roda na pneumática, bzz, 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 bzz. Quando vai tirar o pneu, corta a mão. Não é comum isso? Fura a luva e corta a mão, corta os dedos, né? Porque o arame, né? Não é arame, claro, né? É uma camada de aço da estrutura do pneu. Acabou a borracha, o aço, né? Vai ficar todo ali aparecendo. Se você não prestar atenção, vai pegar o pneu e vai literalmente cortar os dedos, tá?
Então são camadas de nylon, de fibra ou aço, justamente nessa estrutura do pneu. Aí está o coração do pneu, pessoal. A estrutura dele é o que ele vai aguentar. Bom, qual é a diferença então básica do pneu diagonal com o pneu radial? Claro, né? Tem uma diferença visual. Bom, no visual, no dia a dia, não dá para você enxergar, né? Afinal de contas, a borracha impede. Mas aí, nessa ilustração já é possível. Pneu diagonal versus pneu radial. Bom, pneu diagonal. Observem, bom, primeiro, a parte da borracha do pneu. Notem, pessoal, que a estrutura do ombro é um pouco mais larga que a estrutura da banda de rodagem, que faz o contato com o solo. No pneu radial, não. A estrutura de borracha chega a passar um pouco a estrutura do ombro do pneu. Né? Em alguns casos, passa muito. Né? Bom, mas estamos falando sobre o quê? Sobre a estrutura. Essas camadas de fibra, de nylon, de aço. Então vejam aí as camadas do diagonal, do lado esquerdo da tela. Tá? As camadas estão posicionadas em ângulo diagonal. Tá? E o radial? Olha então da direita. O pneu radial, essas camadas estão formando ali, ó, retângulos, tá? Retângulos, tá? Diversos, onde vai dar uma consistência de torção, uma consistência de funcionamento muito maior para o pneu. Por isso, pessoal, que o pneu diagonal sempre é alto. Podem ver. A largura dele, né, e a altura, tá, tem uma proporção diferente. Geralmente ele é muito alto e estreito. Tem uma banda de rodagem estreita. O radial é muito o contrário. Ele tem uma banda de rodagem bem larga e uma altura bem menor. Né? Sem brincar o que existe no mercado aí, né, de carros que mexem mudando a estrutura original do carro. Pneus baixíssimos, né, nós temos no nosso mercado. Tá? Então, mais teoria sobre esse tema. Diagonal versus radial. Vamos lá. O pneu diagonal, de aplicação mais antiga, possui um cruzamento diagonal dessas cintas e que cruzam em formato de X. No pneu radial, há uma aplicação de materiais mais modernos, já no formato da banda de rodagem. Tá? Ou seja, você tem o quê? Uma questão de banda de rodagem num formato diferente. Tá? Você tem uma questão de forma e funcionamento diferente. Assim, você vai ter o quê? Exatamente um pneu diagonal e a diferença em relação ao pneu radial. Se consegue obter o quê? Estruturas diferentes. O pneu radial, ele tem o quê? Ele tem essa estrutura no formato, tá, da banda de rodagem. Tá? Você tem o quê? Um formato diferenciado, que é o atual, que é o que se utiliza hoje. Já o diagonal, não. No diagonal, você vai ter esse problema em relação à posição das fibras. Quebra muito mais facilmente, ok? Vamos lá. Falar de economia do pneu, tá? Ué, pneu gera economia? Pneu gera economia. Pois bem, isso é novidade hoje, né? É novidade, é coisa mais moderna, né? Pneus verdes. Tá? Há uma grande onda no mercado, lógico, começando com algumas montadoras, tá? Fiat, Volkswagen, tá? Que tem os chamados pneus
verdes. Economia. Pneu tem economia? Vamos ver? Claro, vamos ver para entender também. Tá? Economia. Viram? Pneus com estrutura diferente. Realmente, pessoal, há uma tendência de mercado nisso. Uma questão assim mais ambiental. Tá? Ambiental. Menor desgaste. Materiais diferentes. Economia de combustível, obviamente, tá? Minimiza os poluentes, obviamente, sem mexer com a durabilidade do pneu. Então, essa é a onda dos pneus verdes. Pneus, tá? Que você tem uma tendência lógica de consumir menos, poluir menos. Bom, primeiro, vamos comparar o diagonal com o radial. Na comparação entre pneus convencionais do tipo diagonal, então, convencional qual é? Diagonal. Com os modernos radiais, temos, olha só, uma economia de combustível de 10 a 15% só na troca da aplicação de pneu convencional para pneu radial. Pessoal, é muito. Nossa, é muito. 10 a 15%. É muito se pensarmos na rodagem do veículo. Vamos colocar uma outra palavra aí? Na rolagem também do pneu. Tá? Mesma coisa. Quem de nós não andou de carrinho de rolimã? Hein? Hoje já compra pronto, né? A molecada não precisa nem na oficina mais atrás de rolamento, né? Não era assim antigamente? A criançada vinha na oficina, ô tio, vê aí uns rolimãs para mim. Né? A gente guardava numa lata ali no canto da oficina e depois dava para a molecada montar os carrinhos de rolimã. Bom, hoje é diferente, né? Tecnologia, mais dinheiro, mais consumismo, né? Tá um pouco diferente isso. A criançada já não busca tanto rolamento, né? O rolimã nas oficinas. Mas dá para comparar. Dá para comparar, pessoal. Vejam a diferença de um pneu, de carrinho de mão que seja, murcho, de um carrinho de mão com pneu cheio. A diferença de giro da roda, de rolagem do pneu é muito grande. O pneu murcho, ele vai ser mais macio para carregar o carrinho de mão, porém, a rolagem é muito pior. Teremos mais atrito entre pneu e solo. Agora, pega um pneu de carrinho de rolimã. Não, pneu de carrinho de mão, né? Calibradinho, bonitinho. A rolagem é melhor, tá? É a mesma coisa que você utilizar pneus murchos na bicicleta. Não é ruim? Claro que é ruim, tá? Agora, compare o diagonal com o radial. A diferença vai ser gritante. Olhem a diferença de consumo, de 10 a 15%. Então, uma coisa mais antiga com algo atual. Bom, mas não vai parar assim aí nesse papo, não, do diagonal para o radial. Você está aqui no MEC, né? Você está aqui no local com alta tecnologia de informação, né? Muitas dicas para vocês, com toda certeza. Você está aqui aprendendo. Vamos entrar já nos pneus verdes mesmo. Não pintado de verde, né? Pneu com tecnologia verde. Ou seja, que usa outro material, aliás, outros tipos de material que agridem menos a natureza, que tem menor problema de rolagem, tá? No embalo do próprio pneu, tá? Vamos à nossa dica da aula, antes do nosso intervalo. Dica! Telinha de vocês. Na troca dos pneus, devemos sempre estar atento ao tipo aplicado e sempre de acordo
com o manual do proprietário. Assim, a aplicação em modelos especiais, a atenção deve ser ainda maior. Então é assim, pessoal. Ah, tem um pneu ali no carro 175/70, aro 14. Tem que trocar? Tem. Ah, pede esse número aí que estava. Isso estava errado. Dançou? Não pode. Consulte o manual. Site dos fabricantes dos pneus. Ah, o carro não tem manual do proprietário. Não tem? Internet, meu amigo. A maior parte das montadoras tem o manual do proprietário em PDF para baixar. Funciona? Claro que funciona. Então, a aplicação tem que ser sempre a correta para o veículo. Belezinha?